A oposição faz especulação no sentido de que os navios iranianos que estiveram aqui no Brasil podem ter encaminhado urânio lá para o Irã. Coloca o Brasil na mira desse imbróglio todo. Por outro lado, Donald Trump e Alexandre de Moraes continuam no embate, tanto é que foi pedido a citação do Alexandre de Moraes. Hoje, o brasileiro acorda com uma nota gigante da embaixada norte-americana direcionada ao Brasil. Acendeu o alerta de todo mundo. Mas afinal, o que essa nota quer dizer sobre o Brasil? Por que esse recado da embaixada americana veio direto para o Brasil? Eu vou contar para você. Hoje é dia 18, quarta-feira. Esse é o nosso segundo editorial do dia, o nosso almoço com política, e tem muita coisa rolando. Inclusive, uma derrota. Mas não é qualquer derrotinha, não. Uma derrota acachapante que o Congresso fez contra o Lula. Mostra que o Lula já era no Congresso Nacional. Pois é, até o Davi Alcolumbre colocou em votação e 12 vetos do Lula foram jogados no lixo. No lixo. Outro ponto que nós vamos falar nesse editorial também é o general Freire Gomes. Lembra dele? Pois é. Depois do pedido de acariação entre o Braga Neto e o Mauro Cid, agora o Freire Gomes quer também um pedido de acariação, confrontamento dentro do Supremo Tribunal Federal. E adivinha contra quem? Seria Bolsonaro? Seria o próprio Alexandre de Moraes? É possível? Que é vítima? Não, calma aí, que eu vou te contar quem é, né, o responsável aí por essa acariação que o Freire Gomes quer realizar. Outro ponto. Você já viu falar desse cara aqui, Luka Starcevic? Pois é um criminoso sérvio. Depois do descumprimento de uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, esse mafioso perigosíssimo deu linha do Brasil. E aí a revista UOL, né, mostra aqui o que aconteceu, o porquê que o Brasil está se tornando um verdadeiro antro, né, de criminosos aqui Notícia que está em destaque no site. Olha só, outro ponto que vocês vão perceber é que se vocês acham que as ações da Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes são perigosas aqui para autoridades brasileiras, é porque vocês não viram o que está rolando na imprensa agora. O caso Felipe Martins pode dar cadeia para muita gente e essas ordens podem vir dos Estados Unidos. Então, presta atenção que isso aqui, esse caso Felipe Martins, ainda é mais grave do que a lei Magnitsky. E tem coisa nova surgindo sobre esse caso aí, tá bom? Outro ponto também, vamos falar sobre guerra. Sim, não tem jeito da gente deixar isso de lado, né? Algo tão grave que está afetando, né, todo mundo. Fontes americanas dizem que já tinham documentos que comprovavam que, no máximo em 3 anos, o Irã teria uma bomba atômica. E aí o Irã publica, em resposta, um vídeo feito por inteligência artificial, meio que confirmando que os Estados Unidos disse: será que essa guerra do Irã está se tornando uma guerra de narrativas? O G7 declarou apoio irrestrito a Israel. E aí, a declaração do premier e chanceler alemão, que é o Friedrich Merz, chamou a atenção de todos. Será que estamos diante de uma proxy war? Nós vamos falar sobre tudo isso aqui com vocês nesse editorial que está repleto de informação muito importante. Então vamos lá. Não me esquece de se inscrever no canal. Isso é de praxe, né? A gente trabalha para trazer sempre informação com a maior relevância, com a maior qualidade, com todos os aspectos geopolíticos, políticos, fazendo estudos para trazer essa informação para você. Então, se você cogita estar sempre bem informado, se isso é importante para você, inscreva-se no canal e vamos bater a nossa meta de chegar a 2 milhões de seguidores também. Combinado? Vamos para cima? Então, bora de matéria. Não esqueça, você que busca uma residência fora do Brasil e cogita, talvez, Estados Unidos, talvez Espanha, Europa, entenda, o custo de uma residência lá fora, de um green card americano, é
caríssimo, tá? Pode chegar a 70, e a gente faz também, mas pode chegar a 70 mil reais, é caro. Já o do Uruguai é o mais barato. Você tem a vantagem de poder atravessar via fronteira terrestre. No Uruguai, você tem isenção de impostos sobre renda estrangeira. Sem contar com seus investimentos lá, você ganha 11 anos sem pagar impostos e é um país absolutamente seguro e com uma segurança jurídica enorme. É o país mais seguro, juridicamente falando, de todas as Américas, né? Da América do Sul e Central. Não vamos falar do Norte, não, porque tem Estados Unidos, né? Mas vale a pena você cogitar essa possibilidade. Entre em contato no telefone aqui ou no QR Code aqui, beleza? Bora de matéria. É o seguinte, meu amigo. Ontem, mas o Lula apanhou, mas apanhou igual bode na horta, né? Mas apanhou muito. Apanhou igual galinha quando vai ciscar no terreiro errado. O que aconteceu? Ontem, o Davi Alcolumbre colocou em análise do Congresso Nacional os vetos do presidente Lula. O que é veto? Tá? Uma lei, para ela se tornar real, ela é aprovada na Câmara dos Deputados. Depois da Câmara dos Deputados, ela vai para o Senado, que tem que ser aprovada também. E depois do Senado, né, se ela for modificada, ela volta para a Câmara e tem que ser votada de novo. Se não for modificada, ela vai para a mão do presidente da República. Lá o presidente da República olha o que o Congresso disse e fala, aceito. Ele sanciona. Ou ele fala, não concordo com isso aqui. Eu veto. O que aconteceu? Foram 12 vetos que foram enviados para o Congresso Nacional de volta. Então o Lula falou, eu não aceito isso aqui. Exemplo, tinha um que previa uma pensão para crianças com microcefalia vítimas do Zika vírus. Você lembra dessa situação? Pois é. Né? Teve uma época que teve um surto de crianças, né, vítimas do Zika vírus, que tinham microcefalia. Pois é. Foi aprovado pelo Congresso uma pensão vitalícia para essas mães, né, de baixa renda. E o Lula falou, não, vetou. Disse que não é para pagar pensão para mãe de criança com microcefalia, não. Acontece que o Congresso se debruçou de novo sobre essa análise e falou, não, derruba o veto do Lula. 12 vetos foram derrubados. Isso mostra duas coisas. A primeira, o Congresso já está por aqui com o Lula. Não tem mais base. Até gente do governo derrubou as decisões do governo. Votou para derrubar as decisões do governo. Oposição, então, nadou de braçada. Ali estava todo mundo com sangue nos olhos, raiva do governo Lula. Então o Congresso Nacional não tá para brincadeira com o governo Lula, não. Mandou o governo Lula se lascar e derrubou tudo. Foi outra grande derrota. Não bastasse isso, vocês viram que o decreto do IOF teve votos suficientes até para um impeachment, né? 300 e tantos votos para derrubar o decreto do Lula que cria mais imposto. Ou seja, a realidade é que todo mundo já percebeu que existe uma palavra que hoje é a máxima do governo. Ingovernabilidade. Ou seja, o governo não governa para ninguém. É um fantoche que fica passeando para cá e para lá e passando vergonha no Brasil, mundo afora. Mas resolver o problema mesmo que é bom? É nada. Pessoal, mas vamos aqui. Vamos falar sobre isso. Freire Gomes quer acariação e já mandou o recado para o ministro Alexandre de Moraes. General, você lembra do Freire Gomes? Pois é, o Freire Gomes é um dos réus do golpe Tabajara. Acontece que esse negócio de acariação não é convencional de acontecer no Supremo Tribunal Federal. Mas depois que a revista Veja soltou, né, um furacão dentro dessa história do golpe Tabajara, com áudios do Mauro Cid, com conversas do Mauro Cid, e que, inclusive, foram feitos com um dos advogados de um dos réus, o que torna a delação do Mauro Cid mais frágil ainda, ou seja, o que mostra que o Mauro Cid mentiu. E como é que você acredita na delação de um mentiroso? Não pode. Então, o general Braga Neto, que está preso,
injustamente, diga-se de passagem, é a minha visão, pediu uma cariação com o Mauro Cid. O que é a cariação? A cariação, você pega o seguinte: olha, o Braga Neto falou tal coisa. O Mauro Cid falou outra. Não tá batendo. Vamos colocar os dois juntos para confrontar um ao outro e ver quem é um mentiroso. Você precisa entender que esse tipo de coisa acontece de réu para réu, de réu para testemunha, de testemunha para testemunha, mas de delator não pode. Por quê? Porque o delator ele não pode ter nem suspeitas de que há mentira. Então, resumindo, esse embate aqui entre Mauro Cid e Braga Neto pode ser aceito pelo ministro Alexandre de Moraes. Ou melhor, foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes. Vendo que foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes, Anderson Torres e o general Freire Gomes resolveram entrar no embate. Lembra do Anderson Torres, que era o ministro da Secretaria de Segurança, né, o secretário de Segurança lá do Ibanez Rocha, lá do Distrito Federal? Pois é. Segundo a defesa do general Freire Gomes, teve uma divergência aí entre o que disse o Anderson Torres e entre o que disse o Freire Gomes. E a divergência é naquela questão de que o Freire Gomes mandou prender o Bolsonaro, porque o Bolsonaro poderia ter falado, dito num golpe. Pois é, o Freire Gomes quer rebater. Só que tem gente falando que os advogados de todos os réus estão começando a dialogar entre si e estão fazendo, né, casadinha. Ou seja, vamos começar a criar estrutura para a gente desmoralizar o ministro Alexandre de Moraes. Mostrar todas essas falhas, de que essa conversa do advogado com o Cid, o Mauro Cid, né, com o Mauro Cid, já tinha sido articulado lá atrás, que eles estão planejando desde muito a desmoralizar ao máximo o ministro Alexandre de Moraes, que já tem aí um projeto altamente frágil, né? Altamente frágil, esse projeto de golpe aí, né? Essa narrativa de golpe. Então, há quem diga que se tiver uma cariação agora do Freire Gomes com o Anderson Torres, os dois não vão se confrontar, vão desmontar ainda mais a narrativa do ministro Alexandre de Moraes. Então pode ser que o ministro Alexandre de Moraes recuse essa cariação entre Freire Gomes, general, e Anderson Torres, ex-ministro de Justiça do Bolsonaro e ex-secretário de Segurança, à época do 8 de janeiro, de Brasília. Vamos lá, pessoal. Essa aqui é típica de Brasil mesmo. O Brasil, você já ouviu falar curva de rio, né? Tem um ditado para nós que é da roça. Eu que sou da roça, né? Fui criado, literalmente eu fui criado na roça mesmo. O que é a curva de rio? A curva de rio é que a água vem e faz a curva ali no rio. Mas tudo quanto é tranqueira, tudo quanto é porcaria, para ali naquela curva. Então, se você quiser achar lixo, quiser achar porcaria, quiser achar bicho morto, quiser achar tudo quanto é pior coisa, vai estar parada ali na curva do rio, porque a água vem, deixa a sujeira lá e a água segue, né? Então, o Brasil é uma tremenda de uma curva de rio. É antro para grupos do Hezbollah, é antro para espiões russos, é antro para tudo quanto é tipo de tranqueira que você imagina. Aí vem mais essa aqui. Já ouviu falar nesse Luka Starcevic, né? Não? Pois é. É um mafioso sérvio que vem desde lá na Sérvia, né? Tinha as gangues balcãs. E aí os caras, né? É um crime organizado lá pesado. O cara, lá na gangue balcã, lá, matou um cara. Fugiu pra Espanha. Lá na Espanha, arrumou um cadáver pra colocar no lugar dele. Colocaram um cadáver lá, aí todo mundo achou que ele estava morto. Fizeram até a certidão de óbito dele na Espanha. O menino deu linha. Pra onde? Adivinha, qual é o lugar mais propício pra você ficar impune se você é bandidão? Brasil, né? Talvez recebe até um cargo público no Brasil, né? Pois é. Esse mafioso sérvio saiu da prisão em 2023, após ordem de Moraes ser ignorada. Olha aqui. O que aconteceu? O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou uma ordem de prisão para o Luka Starcevic, que chegou a informação internacional para o ministro Alexandre de Moraes da periculosidade desse cara.
o ministro Alexandre de Moraes determinou a ordem de prisão para ele. Engraçado que a ordem nunca entrou no sistema. E aí, ele cumpria pena numa casa de custódia em São José dos Pinhais. Não estava nem em regime fechado. Estava cumprindo pena numa casa de custódia. E aí, saiu pela porta da frente. O Luka Starcevic participou da execução, né, de Goran Randoman, em Belgrado. O homicídio é o estopim de uma guerra do crime organizado Balcã. Então, foi o estopim para começar uma guerra de gangues lá na Sérvia. Starcevic fugiu do crime, foi dado como morto na Espanha e usava identidade falsa no Brasil. Novidade, né? Um ex-policial e um porteiro foram mortos a tiros em Curitiba. Né? Então, foi fazendo uma investigação, um ex-policial e um porteiro foram encontrados mortos em Curitiba e a investigação foi sendo feita e apontou que Hernandes Oliveira da Silva, conhecido como Mike, e o Luka Maric são os mandantes do crime, né? Que era o Luka Starcevic, que mudou de nome para Luka Maric, né? Ou seja, descobriu-se que ele é um sérvio que saiu de lá, foi importado para cá e estava atuando, adivinha onde? No PCC, o primeiro comando da capital. E aí, a gente tem Hezbollah, gente do Hamas, tem aqui gente de tudo quanto é tipo de tranqueira que vem da Europa, de crime organizado, de facções, de grupos terroristas que se envolvem com PCC e Comando Vermelho. E aí, o governo Lula articula para eles não serem categorizados como grupos terroristas. Coisa esquisita, né? Vamos lá, pessoal. Olha só. Recado da Embaixada Americana direto para o Brasil. Matéria da Andresa Matais. Estamos firmes em nosso compromisso de acabar com a imigração ilegal e reforçar a segurança das fronteiras dos Estados Unidos. Uma nota, né, da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil foi publicada hoje, né? Hoje. E aí, nessa nota, eles escreveram o seguinte: como disse, estamos firmes em nosso compromisso de acabar com a imigração ilegal e reforçar a segurança das fronteiras dos Estados Unidos. As duas novas áreas de defesa nacional ao longo da fronteira sul dos Estados Unidos e rigorosos critérios de triagem para solicitantes de vistos são exemplos de como estamos mantendo os nossos altos padrões de segurança nacional e proteção pública. Ou seja, há uma grande gama de brasileiros que preferem atravessar para o México, pelo México, para passar para os Estados Unidos. E aí, a recomendação do governo norte-americano é que os brasileiros não façam isso, tá? Me chamou a atenção aqui, tem uma curtida do Carteiro Reaça lá, que o Metrópolis publicou, né, que é o Gil Diniz, deputado, e o Pedro Cel, ele colocou um comentário lá, né, que deixou a galera da Left People revoltada, né? Muito bem, seu país, suas regras, né? Em referência ali àquele mantra esquerdista feminazi que é meu corpo, minhas regras, né? Então ele colocou, beleza, seu país, suas regras. E é isso mesmo. Se você não está satisfeito, não vai. Essa é a regra, né? Simples assim. Só que vamos colocar alguns pontos nos is. Estados Unidos não quer imigrantes ilegais. O que é o cara ilegal? O cara ilegal é aquele cara que tá com bumbum sujo aqui no Brasil, junta aí, não sei de onde, 100 mil reais, paga para um coiote, que geralmente é um traficante, um mafioso, que atravessa esse cara pelo México. Vai saber qual é a índole desse cara, o que esse cara tem, o porquê que esse cara passou dessa forma. Agora, se você procura e dá uma entrada, por exemplo, a gente pode trabalhar com o visto EB2NW. O que é o visto EB2NW? É o visto de altas habilidades. O que ele faz? É simples. Se você é uma figura que tem como contribuir para os Estados Unidos, você simplesmente dá entrada no visto,
faz um processo, um calhamaço desse tamanho do processo que a gente faz, né? Demonstrando são os benefícios, quais são os benefícios, como fazer, tá? E aí, o que você pode agregar para o país, aí você manda. Tem um lapso ali de 1, 2 anos. Depois que saiu tudo, você pega o Green Card. E você vai, normal, regularizado, autorizado, tudo bonitinho. Esse, os Estados Unidos quer. Esse não tá mal vindo, não tá mal visto dentro dos Estados Unidos. É bem-vindo dentro dos Estados Unidos. Agora, você vai pelo México e quer o quê? Que os caras acreditem na boa índole do brasileiro? Faça-me rir, né? Faça-me rir, literalmente, tá? Bora pra próxima. Gente, é o seguinte, este caso, Felipe Martins, vai dar o que falar, tá? Vocês acham que a Lei Magnitsky pode ser a pior para alguns, né? Para algumas figuras aí? Vocês não viram nada, né? Vocês vão ver o desfecho final desse caso Felipe Martins, porque já tem uma testemunha que disse que vai hablar todo, vai dizer tudo, vai contar tudo. Sabe quem foi que pediu? Um americano, tá? Que trabalha no setor de imigração. Lá na justiça norte-americana. Diz que sabe de onde veio a ordem, quem pediu, quem fez o pedido de falsificação de documento público norte-americano. Dá pra você ter noção do quanto isso é grave? Acompanhe esse trecho da matéria aqui da Revista Oeste aqui sobre o Felipe Martins. Notícia que está em destaque no site de Oeste com a apuração do jornalista Christian Costa. O caso de Felipe Martins, assessor da presidência para assuntos internacionais do governo Bolsonaro, pode chegar ao parlamento dos Estados Unidos. Uma testemunha com acesso técnico aos sistemas da agência responsável pela segurança alfandegária e migratória americana deverá depor no mês que vem para tentar ajudar a detalhar de que forma foi inserido no sistema o registro de entrada no país em nome de Felipe Martins, datado de 30 de dezembro de 2022. A testemunha será ouvida dentro dos processos que a defesa de Martins abriu nos Estados Unidos para apurar a fraude. Conforme a fonte com quem Christian Costa conversou, as mudanças no sistema ocorreram enquanto agentes da Polícia Federal ligados ao caso estavam em território norte-americano a serviço, por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eu ouço agora Carlo Cauti. Esse negócio vai dar uma dor de cabeça para muita gente em Brasília. Vou só repetir, pessoal. A inserção falsa aconteceu. Isso aqui é o que a matéria está falando. A inserção falsa aconteceu enquanto agentes da Polícia Federal Brasileira estavam em solo americano por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E aí, meu amigo, escuta. Brasília, porque esse aí é crime federal e os americanos não estão nem aí de quem, se o responsável é alguma autoridade brasileira, eles mandam prender e aí pede sim a extradição, porque isso daí você está colocando a mão num sistema de controle da imigração que é extremamente delicado para os Estados Unidos, está alterando de forma arbitrar de forma ilegal esse documento, esse sistema informático, isso dá cadeia nos Estados Unidos. E os americanos não estão de brincadeira com casos como esse. Eles vão procurar quem foi que colocou o nome do Felipe Martins, inclusive de forma, igual um pateta mesmo quem fez isso, é forma realmente ridícula. Se não fosse trágico, seria ridículo, porque conseguiu errar o nome do Felipe Martins e colocou um número de um passaporte vencido, que o Felipe Martins tinha denunciado como perdido, que ele perdeu anos antes, ou seja, é óbvio que as únicas pessoas, a única entidade que poderia saber o número desse passaporte era o órgão emissor do passaporte, que no Brasil é a Polícia Federal. Só a Polícia Federal poderia saber qual era o número de um passaporte vencido e perdido há anos e denunciado como perdido pelo Felipe Martins. Portanto, os americanos sabem que lá aconteceu, nesse caso aconteceu algo muito grave, eles vão atrás até as últimas consequências. Pode demorar um pouquinho, pode demorar o tempo técnico na liturgia normal de um procedimento investigativo americano, mas vai ser o célere suficiente para a gente ver esse desfecho nos próximos meses. E aí vamos ver quem brincou com fogo de fato nos Estados Unidos e quem brincou de querer
querer alterar um registro migratório nos Estados Unidos para incriminar de forma falsa e fraudulenta o Felipe Martins, que, lembramos, ficou preso no Brasil por meses, por causa, inclusive em isolamento, por causa disso, uma acusação falsa, e que os americanos vão demonstrar como isso aconteceu. Notícia que tá... Pois é, né? Isso aqui vai dar uma dor de cabeça, vai mandar a gente pra cadeia. O caso está mais grave do que você possa imaginar. E aí a grande questão, né, que levanta-se aqui é: será que a esquerda, se tiver uma ordem de prisão para alguém, aí, alguém forte, poderoso, vai ficar gritando: ai, sem anistia? Será? Acho que não, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos falar do conflito com o Irã um pouquinho. Dá uma olhada nisso aqui. Matéria do Globo, tá? Fontes americanas dizem que o Irã estava há 3 anos de obter uma bomba atômica. O governo israelense apontou um programa nuclear de Teherã como uma ameaça existencial ao Estado judeu. Para quem acompanhou o discurso do Netanyahu, e eu acompanhei, teve um trecho que foi épico. Ele falou o seguinte: olha, o povo judeu foi vítima, foi alvo de um genocídio dos nazistas. Isso porque a gente se silenciou e a gente não acreditou que poderia acontecer. Hoje, o Estado de Israel não se calará e não permitirá que isso aconteça. Enquanto, presta atenção, enquanto os Estados Unidos informam que eles têm uma bomba atômica, hoje a conta oficial da agência de notícias do Irã publicou esse vídeo, gerado por IA, de um homem alisando uma bomba com um símbolo nuclear, com a legenda, abre aspas, talvez. Essa mesma agência fez um post dizendo que hoje o mundo terá surpresas que será lembrada por séculos. Pois é. Então, é simples de você entender, né, de com quem eles estão lidando. Agora, alguns pontos foram interessantes. A cúpula do G7, né, literalmente já deixou claro. Os líderes do G7, os grupos, né, das 7 maiores economias mundiais, o Lula foi lá para passar vergonha. E olha só a imbecilidade. O sujeito sai daqui para ir lá pro G7 para dizer que o G7 não deveria existir. Não era mais fácil ele mandar uma nota? Não, eu acho que vocês não têm que funcionar, acho que vocês não têm que existir, então eu nem vou aí. Não, ele vai lá para falar lá pros caras que não deveria existir. Mas é o seguinte, os líderes do G7, né, debateram um assunto, fizeram uma nota, disseram que expressam apoio a Israel e condenam a ameaça do Irã durante a cúpula do Canadá. O presidente Lula participou do encontro, teve reuniões bilaterais, deu uma baideada lá, chamou muita atenção essa situação. E aí o que mais chamou atenção foi o chanceler da Alemanha, que foi o Friedrich Merz, né? Acabou de entrar, conservador, de direita, tá? O Friedrich Merz, durante a cúpula do G7 no Canadá, ele disse o seguinte: esse é o trabalho sujo que Israel está fazendo por todos nós. Só posso dizer que tenho o maior respeito pelos israelenses por terem coragem de fazer isso. A nota foi clara. Israel está salvando o mundo de um grupo que quer o fim de todo o mundo ocidental. Eles falam abertamente. É muita cara de pau dessa turma defensora do Irã não admitir que eles falam abertamente que o mundo ocidental tem que perecer. Vocês nunca viram isso? Eles falam abertamente. E aí, o Friedrich Merz agora, ele deixa claro, né, que estão com uma proxy war. Ou seja, Israel está fazendo o trabalho sujo, mas todos os demais países estão aliados a Israel nessa história. E aí, às vezes você me pergunta o seguinte: Sandro, mas vai virar uma guerra mundial. A Rússia vai entrar. A China vai entrar. E aí vai virar uma guerra mundial.
Vem cá, meu amigo, deixa eu contar uma coisa para vocês. A Rússia não vai entrar, a China não vai entrar. Teve uma análise, né, de um comentarista político lá no canal do UOL. O nome dele é Gunter Hudzit, acho que é isso, tá? Gunter Hudzit. Ele falou o seguinte, olha, a Terceira Guerra Mundial só vai começar o dia que a Rússia e a China se sentirem ameaçadas. O que está acontecendo com o Irã não ameaça a Rússia e a China. E que os comentários que a Rússia e a China fizeram, né, a Rússia falou, não, é inaceitável o ataque de Israel ao Irã. E não falou mais nada. A China também falou, é um absurdo o que estão fazendo, Israel está fazendo com o Irã. E não falou mais nada. Olha só, a Rússia não vai querer arriscar ser destruída para salvar o Irã. Até porque, se o Irã abertamente fala, eu vou fazer bombas nucleares, e isso se tornar a próxima regra, o Japão vai fazer também. E o Japão não gosta da China. Não é verdade? A Taiwan vai poder querer fazer isso também. Ou seja, ali, né, a Coreia do Sul contra a Coreia do Norte pode querer fazer isso. O que acontece? Não é interessante nem para a China e nem para a Rússia que Irã possam construir bombas atômicas e uma guerra nuclear comece. Por quê? Porque, ó, se eles podem, nós vamos fazer também. Só que nós somos mais rápidos, mais efetivos, mais eficazes. Então, a China e a Rússia deu argumentos protocolares. No final das contas, se a China e a Rússia fossem os alvos, aí a guerra estoura. Né? Aí a guerra estoura. Eu achei muito interessante esse comentário do Gunter aí. Quem assistiu aí pode comentar aí se concorda ou não concorda. E aí, para encerrar, eu sei que tá passando uns minutinhos, né? É só para desfazer essa falácia da Left People aqui. Teve um momento que o Darcio Bacarense, ele, na Câmara Legislativa, né? Acho que de Vitória, eu não sei se é de Vitória ou Vila Velha, eu sei que é lá no Espírito Santo, né? Uma vereadora foi lá criticar Israel. E aí, tomou a devida resposta. Assiste aqui comigo. O Israel abriu fogo contra o Irã, né? Está ampliando sua frente de guerra. Eu acho bonitinho a forma romântica como eles tratam o mundo islâmico. Você sabe que lá no Irã, se a senhora fosse uma residente do Irã, para poder obter um passaporte você precisaria da autorização do seu marido. E se ele não der a autorização, você não pode sair do país. Quem manda é o homem. E não só isso, né? Se por um acaso seu marido faleceu, você tem que pedir a autorização do seu sogro ou dos seus cunhados, porque mulher lá não vale nada. Se seu marido morre, você tem direito a 1/8 da herança. 1/8. E olha, jamais ouse reagir a uma tentativa de estupro. Porque se um homem tentar estuprar uma mulher e ela reagir, ela pode ser apedrejada ou ser eliminada na espada de Alá contra os infiéis. Gay. Gay, então, é pendurado em guindaste pelo pescoço em praça pública. Gay lá não tem direito algum. Mulher não tem direito, gay não tem direito. Mas o problema é Israel. O problema é a única democracia do Oriente Médio. Não, eles são maus pra caramba. Deixando algumas coisas claras aqui. A guerra de Israel não é contra o povo palestino. É contra o Hamas, grupo terrorista. Eu não vi nenhum esquerdista subir aqui para falar de mulheres estupradas. Eu não vi nenhum esquerdista subir aqui para falar dos bebês decapitados. Eu não vi nenhum esquerdista subir aqui para poder falar das atrocidades que eles fizeram nos kibbutz israelenses. É inacreditável. Todos eles seriam hoje ceifados como infiéis se por um acaso essa turma chegasse aqui e estabelecesse um regime aqui, a Sharia, como eles estabelecem no mundo islâmico, onde eles dominam. É assustador como essa gente defende tudo aquilo que é o contrário do que eles dizem defender. Olha, o Irã já sentiu, já chorou, já procurou Donald Trump para poder tentar interceder, para poder acabar com a guerra. O Mossad fez uma intervenção, uma infiltração estratégica, e eu espero que o regime Ayatollah caia. Eu espero que o líder supremo do Irã seja devidamente neutralizado para que o Irã possa voltar a respirar ares de uma possível democracia, embora a gente saiba que isso é muito difícil. A guerra não é necessariamente uma guerra, é um ato de defesa. Israel tem total motivo, condição e justificativa para se defender. Pois é, isso aqui foi o Darcio Bacarense, para quem não conhece o trabalho dele, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. A gente volta daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, com mais um editorial para você.
Grande abraço e até a próxima.